RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta quinta-feira, um Dois Toques especial que hoje estamos recebendo aqui com muito prazer, com muita satisfação, o presidente Romildo, presidente gremista, presidente que está prestes a ser mais uma vez campeão da Libertadores da América. Juntamente comigo, o homem das verdades da bola, Ribeiro Neto. Tudo bem, tudo bem. Tá atiçado hoje para... Não é. Eu sou apenas um mensageiro. Eu tenho muitas questões ao presidente, dos nossos telespectadores. Como se o presidente se assustasse disso, né? JB, João Batista Filho. Como se não conhecesse a Pita, tá vendo? Bom, você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, aí vamos para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do nosso estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também ao vivo no Facebook, ao vivo em todas elas. No Facebook você tem a oportunidade, inclusive, de mandar a sua mensagem, participar, fazer o programa conosco, com a presença hoje do presidente Romildo. Também tem o WhatsApp para você mandar a sua mensagem pelo número 99815 9990, 998-99-1590. Então, faça o programa conosco, mande as suas questões, mande as suas perguntas aí para o presidente Romildo. Nosso Dois Toques para Cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal 60 anos, nossa força e tradição, Nacional Gás, energia indispensável. Está pronto para ser tetracampeão da Libertadores, presidente? Estou pronto para disputar. Não, disputando está, né, presidente? Por hora é isso. Se for campeão, melhor ainda, mas vamos disputar assim com muita força. Pode ser já? Vai. Podemos começar? Que legal. Eu estava brincando hoje. Como é que fazer aquele negócio? Venha. Você sabe, presidente, que eu normalmente não gosto muito de... Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa com nota explicativa, é porque... Tem algo que não está legal, entendeu? Então, por isso que eu já fiz a minha nota explicativa antes do programa, elogiando muito a sua gestão. O senhor é um vencedor. Parabéns. Tá? Mas eu tenho algumas dúvidas que não existem outra oportunidade melhor do que tirar, né? E eu acho que elas são compartilhadas com muitos torcedores do Grêmio, né? Que ouvem a RDC TV ou que me acompanham na minha página. Ribeiro Neto, na verdade, tá boa, né? Boa página, viu, presidente? Presidente, como é que se explica? E eu sei que o Grêmio está disputando com chance de ganhar em igualdade um título de Libertadores da América. Mas se explica o Grêmio ter sido o time que mais poupou jogadores, foram 13 jogos do Campeonato Brasileiro com o time reserva, e ainda assim foi o clube que mais machucou jogadores, sendo o quê? Velhos e jovens, mais de 2 e uns até 3 vezes, presidente. Devia dirigir essa pergunta ao departamento médico, ao preparador físico, ao treinador, à comissão técnica. Não fazem, por isso que eu tenho que perguntar para o senhor. Então eu te respondo. As lesões que o Grêmio tem hoje, por exemplo, as lesões de hoje não são lesões. Vamos pegar. Uma é apendicite. André. Um acidente de treino, o Ramiro. Não, o Ramiro torceu o joelho. Torceu o joelho, quer dizer, mas torceu o joelho. Presidente, o Everton teve 3 lesões musculares. Tem 22 anos, presidente. Calma. Deixa eu te explicar. Eu tô calmo. Tu me desafiou. Que não espera molhar o bico, né? O Marinho torceu. O tornozelo. Fatalidade não é uma coisa, não é uma lesão muscular. Ele saiu chorando e batia na grama no chão, chateado. O Cortez pancada no tornozelo esquerdo. O Cortez uma pancada. E depois também teve o Luan. Uma coisa que já vem de muito tempo, a fascite. É uma situação crônica que não depende rigorosamente de uma questão de preparação física. É um problema que ele tem que corrigir, talvez ortopedicamente, sei lá, não sei. Mas é uma coisa. Dessas aí, a única lesão que efetivamente foi muscular
dessas que estão hoje no departamento médico é o Ramiro. Eu Teria, vamos dizer assim, a resposta, o Everton, que teria mais ou menos um condão de explicar o teu conteúdo, onde tu queres efetivamente chegar, que pudesse ter uma deficiência da preparação física, alguma coisa ali, que tal, que na verdade não é verdadeiro. A opção de não esticar demais a corda é realmente o excesso de jogos. O Grêmio deverá jogar hoje. Este ano o Grêmio deverá jogar em torno de 80 partidas, 82 partidas. Eu acho que é um excesso. Desculpa. Mas tu quer... Não, porque tu quer chegar que há uma deficiência... Não, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer diferente a pergunta. Talvez eu não tenha sido competente o suficiente para o senhor entender o que eu quero. Eu também não sou inteligente tanto. Não, o senhor é. Pergunta. Não, talvez eu não tenha sido... O Grêmio, quando detectou que havia um problema na recuperação dos seus jogadores, foi cirúrgico. Entendeu? E aí vamos entrar no mérito da competência ou não. O Grêmio chegou a essa conclusão, a esse diagnóstico, foi lá e tomou uma atitude, né? E liberou 2 médicos, inclusive médicos de muitos anos, de muitos serviços prestados ao clube. Mas foi lá, teve um diagnóstico e agiu, né? A pergunta que eu vou fazer, então, mais objetiva é: o Grêmio não vai investigar se na sua processo de preparação física há algum problema? Porque o senhor pegou só os últimos casos. O Grêmio já investiga, sim. O Grêmio investiga. Deixa eu complementar a pergunta também. É a saída de 2 médicos. Não, peraí, desculpa. Inclusive... Mas aqui o presidente disse algo importante. O Grêmio já investiga... Não, o Grêmio tem essa avaliação permanente. O Grêmio tem essa avaliação permanente e a fadiga de jogadores que jogam em alto ritmo, que jogam em alta intensidade, que jogam demais e que são extremamente exigidos nisso, não tem mais exatamente aquele comportamento de antigamente. Eu me recordo, até para te ilustrar, antigamente o processo era outro. E o nível de exigência, por consequência, era outro. Eu me recordo muito bem do time de Palmeiras, de 74, 75, que jogavam naqueles campeonatos enormes, jogavam... Era outro esporte, né, presidente? Pois é, isso, aí que eu quero chegar. Jogava domingo, quarto domingo. Aí houve uma parada, um jogo de seleção, não sei o que houve lá. E o que fez o Palmeiras? Foi jogar para não perder o ritmo. Hoje em dia, graças a Deus, quando tu para uma semana, exatamente pelo que tu disseste, a intensidade, o ritmo, a disputa, a forma como a intensidade dos jogadores, eles são trabalhados e preparados para serem intensos o tempo inteiro, é outro contexto. E isso revela a fadiga, assim, porque os seres humanos e os organismos humanos ainda não foram preparados, talvez, para esse nível de situação. Agora, eu não reputo fala de preparação, não reputo fala de nada, eu reputo sim o Grêmio poupou por precaução para não ter problemas tão sérios. E mesmo assim não adiantou, né, presidente? E mesmo assim estamos com 51 pontos no campeonato. Eu sei. A saída dos médicos, então, qual foi a avaliação da direção para a saída dos médicos, principalmente o Márcio Bolzoni? Quantos anos de carreira, quantos anos de prestando serviço ao Grêmio, presidente? Qual é a relação que tem em relação a isso? Não existe nenhuma relação. E por que em meio a uma competição, e não em final de temporada ou início de temporada? Quando a gente terminou esse assunto lá no Grêmio, naquela entrevista coletiva, eu disse: esse assunto é um assunto rigorosamente encerrado. E vou te responder, ele é encerrado. Não são processos internos que são debatidos, que são verificados e que foram tomadas decisões a respeito disso. Ponto final. Não entra aqui nenhuma outra consideração de mérito, nenhuma outra consideração de nada. Simplesmente foi um processo interno revisto e tomamos essa atitude. E repito, quero dizer, essa atitude não foi tomada apenas por um ou por dois, foi tomada por um conjunto, inclusive com a minha participação. Também, presidente, encerrado, mas eu como jornalista não posso deixar de perguntar, mas eu estou te respondendo a questão até do posicionamento do Márcio Bolzoni, dizendo que isso foi uma decisão do Renato. E não foi. Foi uma decisão que envolveu muitas discussões, não era uma discussão nova também. E estou repetindo o que eu disse na entrevista, não foi uma discussão nova, não foi uma decisão rápida, e foi uma decisão que foi tomada exatamente por algumas circunstâncias, mas este é um assunto que, vamos dizer assim, não cabe debate público, pela peculiaridade, pela especificidade, principalmente pelo respeito que o Grêmio tem por esses profissionais. Não vale a pena fazer nenhuma consideração e continuamos respeitando eles, e são profissionais reconhecidamente capazes. Só que o tempo, às vezes, determina algumas situações e resolveu-se pôr uma revisão dos processos médicos do Grêmio e se fez dessa maneira. Presidente, eu quero... Ponto final, né? Eu quero falar sobre o futuro, até por ser o mais novo da bancada, eu gosto de falar mais na frente. Mas eu queria aproveitar, então, antes disso, só uma ponta do departamento médico. Procede que o Grêmio está analisando uma possibilidade de mudança para fazer o que eu recebi, tá? Olha, o Grêmio vai trabalhar o seguinte... Alguém lesionou o joelho, entrega para o melhor profissional de joelho no mercado. Alguém lesionou o tornozelo, para o melhor. Alguém teve um problema na mão. O Grêmio vai modificar o sistema tradicional. Como é que o senhor pretende mudar isso? Não, esse processo é um processo discutido e está sendo trabalhado, gestado e vai ser
no final do ano serão tomadas as providências nesse sentido para que fique. Nós vamos ter talvez um ou dois médicos full-time, possivelmente dois médicos full-time no clube, que serão empregados com um tempo integral dedicado ao clube. Todos os restantes, este é um dos debates que temos, todos os restantes serão especialidades que iremos nos socorrer de fora. Então, esse é um processo que dará um melhor diagnóstico, um melhor acompanhamento, esse é um processo, essa é uma das formas que podemos fazer. Ou seja, especialidades buscamos e temos os médicos residentes para caráter geral. Tá. Agora, não, deixa eu só... Eu quero voltar num tema que me parece... O presidente não está aqui para me agradar, nem para agradar ninguém. O presidente está aqui para agradar a torcida do Grêmio. Ponto. Tá? Mas, presidente, eu não fiquei satisfeito. Não, eu imagino, mas também tu não vai ouvir de mim o que eu não quero dizer, né? Mas é óbvio, assim como o senhor vai me permitir... Eu Assinando um baile, Ribeiro. Assinando um baile, Ribeiro. Não precisa puxar o saco do presidente, não é feio, né? Faz assim, tá? Presidente, se o senhor me disse assim, quando eu fiz uma pergunta sobre preparação física, só tem que perguntar para o departamento físico, né? É porque eu não sou especialista da área. Perfeito. O que eu tenho é tanto... tu pode responder essa pergunta intuitivamente mais do que eu. Porque vocês estão no meio... Eu estou no meio há pouco tempo, mas vocês estão no meio há 30 anos. Mas se o senhor comanda... Os diagnósticos e as avaliações eu tenho. O Renato diz abertamente que é ele que contrata os jogadores. Eu não acredito nisso, né? Mas se for o caso, o Grêmio não teve... Vamos dizer que o Grêmio teve azar nas suas contratações, presidente? Qual delas? André, Marinho... Não, são jogadores que ainda vão dar muita alegria para o clube. Esses dois jogadores, eu acho que... vamos assim, às vezes os jogadores não desempenham aquilo que se espera deles. Os processos no Grêmio são feitos, claro, que passam pela comissão técnica. O processo inicial de uma contratação são nomes que são colocados, são nomes avaliados, são nomes que a direção traz e são confirmados, são nomes que o Renato traz não são confirmados ou são confirmados. Tudo isso são processos que acontecem. Vamos dizer assim, a definição final é o jogador. Tu vai chegar no processo final e vai dizer assim, o treinador quer esse jogador, aceita esse jogador, será contratado. O treinador não quer esse jogador. Nós não vamos trazer para cá. Mas quem começa... Mas o presidente... Tanto faz. Pode ser o jogador da comissão técnica, pode ser o jogador da direção, pode ser o jogador que interessa, são jogadores que podem formar plantel. São jogadores que nos são ofertados, jogadores confirmados, que vêm em condições ótimas por uma situação de negociação. Nós incorporamos agora. Claro que nós não vamos trazer um jogador para dizer o seguinte, o treinador não quer. Bom, aí seria a mesma coisa dizer para o jogador, vamos trazer aqui para o arquivo. Eu acho que até essa pergunta em cima, Ribeiro, deixa eu até pegar não, em cima aceito, e graças a Deus que ele tem isso, porque ele participa integralmente do processo. Só vou te dizer que não é só isso. Vamos dizer assim, a palavra final de uma contratação, não importa de onde venha, é do treinador. Nós podemos dizer não ao treinador também. Presidente, mas até em cima disso, ou seja... Mas já teve isso normal, presidente, normal, é evidente, um treinador indicar. Claro. A direção contrata ou não, acaba tendo... Por quê? O treinador passa, o clube fica. Claro. Né? Aí daqui um pouco, o jogador que indicou, que não deu uma resposta, acaba ficando treinador. Mas o Renato é diferenciado. O Renato é um mito dentro do Grêmio, o Renato é um ídolo dentro do Grêmio. O Renato é respeitado dentro do Grêmio. O Renato é tratado de maneira diferente em relação aos outros treinadores. Sim. E é verdade. E ele tem a palavra final no seguinte sentido. Eu quero esse jogador, se for viável comprar, eu quero esse jogador. Se vier uma outra situação e ele não quiser, não vai ser comprado porque nós não vamos, eu vou te repetir, não vamos fazer depósito do jogador. Tem situações que se acertam e situações que não se vai. Todos os jogadores que vieram para o Grêmio, teve jogadores que ele indicou que não vieram. Era isso que eu queria saber. Teve jogadores que não interessa o nome, mas teve jogadores que ele indicou que não vieram. Por quê? Questões financeiras. Questões de negócio. Tá, mas deixa eu fazer não de negócio, presidente. Já teve um jogador que o Renato... E não estou falando isso, não acho nem certo nem errado, não é um juízo de valor. É só pra gente entender, até pra... Já teve um jogador, o Renato disse, eu preciso muito desse cara, e aí vocês falaram, Renato, desculpa, esse aqui, por questão técnica, não dá. Não, por questões técnicas? Não, porque os jogadores que ele pediu, pelo menos comigo, todos os jogadores que ele pediu, eu gostaria de ter. Pedir é fácil. Presidente, o senhor sabe muito bem, né, que e a frase não é minha, né, nem lembro de quem é, não sei se foi feita lá no Inter a respeito do Falcão, ou se foi no Grêmio em outra oportunidade a respeito do próprio Renato, de que cobrar ou demitir um ídolo é muito mais difícil, né? Sim. Tá. Nunca contrate alguém que tu não possa demitir. Isso é uma regra verdadeira, é um conceito certíssimo. É difícil. Eu quero que o senhor abra seu coração.
O senhor é um cara legal. Abre o coração. O senhor não teve nenhum momento. Sabor para levar o que tu quer. Não teve nenhum momento que o senhor disse, mas é teimoso esse Renato. Tipo, por que ele está fazendo isso? Nunca. Vou abrir meu coração para ti e acredite. Deu certo, hein? E acredite no que eu vou te dizer. Eu tenho com o Renato uma relação absolutamente aberta, absolutamente franca, com respeito hierárquico e altamente profissional. E além do profissionalismo da relação, eu me considero, eu acho que reciprocamente, porque ele declarou isso e não foi da boca para fora, porque o Renato também é um sujeito muito franco, muito aberto e muito intuitivo nas coisas que diz. Assim, ele não diz como, às vezes pensa, mas às vezes também diz o que o coração manda. Eu tenho com ele até um nível de relacionamento de amizade muito grande. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que eu posso ter esse tipo de sentimento, mas as nossas conversas são tão leais e tão francas que esse sentimento não resiste, não fica, não persiste. Então o senhor cobra. Claro que do meu palpite. E ele me dá abertura para dar. Ele trata direto só. Muitas vezes. Não, pelas declarações dele, ele sempre faz a referência. Eu falei com o presidente, eu falo com o presidente, ou seja, caracterizando, passando por cima dos homens do futebol, passando por cima do futebol. Ele fala comigo, nós temos linha aberta, mas as instâncias de deliberação, hierarquicamente, são postas. Tem o gerente de futebol, tem os diretores de futebol, tem o vice-presidente de futebol, tem o presidente, que é uma instância final. Agora, vamos dizer assim, ó, se o presidente do clube não conversa com o treinador, não lhe dá todo o suporte, não lhe dá todo o aporte, todo o prestígio e principalmente a segurança de que confia no seu trabalho, e é nesse sentido que eu converso. Então, nós trocamos ideias em todas as áreas, mas a hora da definição é uma definição muito mais... Mas o que ele passa é isso. Eu conversei com o presidente, eu combinei com o presidente, eu falei com o presidente. Exatamente. Mas os outros integrantes passando, também. mas já falou com eles também antes. Isso aí faz parte do jogo. Cadu, hoje eu seria... Só deixa eu fazer referência à nossa live, que é grande aqui, o número de participantes, além do pessoal que está nos acompanhando pela televisão, né? E hoje eu não preciso nem pedir para compartilhar, mas é importante que você compartilhe aí, até afinal de contas, porque Muita gente quer saber do Diego do Flamengo. A nossa RDC TV, completamos aí no último dia 2, apenas 3 meses no ar. Então é importante, né, que você vá compartilhando aí para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que levantamento com números espetaculares que a gente tem aí assistido aí em acessado em 52 países 52 países, né, JB? Em todos os estados do Brasil, em 52 países. Tá bem assim, presidente? Aí sua audiência está aumentando aqui a sua presença. Olha só, Cadu, eu seria leviano se eu não fizesse crédito, até porque são parceiros aqui, o pessoal sempre... Mas vou dar o crédito. Hoje o Renato deu uma entrevista para Alice Bastos Neves na RBS TV e o senhor deve ter visto, presidente. Ele foi questionado... Eu não ouviu, mas foi comunicado imediatamente. A assessoria de imprensa a Dani está sempre atenta, né? Está fazendo um ótimo trabalho. E acompanha o presidente aqui dos nossos estúdios. Obrigado, Dani. A resposta do Renato, abre aspas, tá? Em termo técnico de jornalista. Ao ser questionado se fica para 2019, acho que tem tudo para continuar aqui. Mas só debato depois das competições. E aí, presidente? Não, mas é uma vontade recíproca. Tá faltando a caneta? Não, dele a vontade declaradamente, abertamente de ficar, e nós também declaradamente com a vontade que ele fique. Claro que isso não se resolve assim, ó, minha vontade é esta e a tua vontade é essa, sentamos e está resolvido o problema. Não. São preços diferentes, tem uma Libertadores e disputa. E vou te dizer mais, agora é só importante para colocar o resultado do campo, o resultado dos campeonatos, seja a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, não importa, não interferirá na questão do interesse da renovação. E isso sim que mas deixa... Mas aí que o senhor me deu um link fantástico. Te deixo de bandeja para ti. O senhor deu a bola picando. Eles estão tabelando. Eu só quero dizer depois o seguinte, porque eu quero dar um recado ao Jonathan França, que é nosso seguidor aqui. Muito obrigado pela audiência, que está me dando, ele está pistola. Eu vou... Porque ele está achando que eu estou fazendo perguntas que não deveriam ser feitas. Eu vou fazer, Ribeiro, depois referência... Eu não estou aqui na RDC TV porque eu vim pedir emprego aqui, mendigar, viu, Jonathan? Eu estou aqui porque eu fui contratado. Se a RDC TV acertou ou não, é que nem o Grêmio contratando seus reforços. Então, só que eu sou assim, eu só falo as verdades. Não é de hoje, tá? É teu estilo. É a minha característica. Se fizesse referência aos nossos internautas, enfatizando, né? Mais uma vez, que é grande número de... E aí, o interessante é que tem gente aqui discutindo e fazendo um programa paralelo dentro da nossa live. Mas eu quero fazer uma referência aqui, presidente, que é o nosso coronel, meu querido amigo coronel,
O Moura, José Carlos Moura. O Moura? Nem de tantas outras pessoas, mas aí esse é nosso parceiro de bola, junto com o Vidal. Só que o Vidal tem pipocado. Amigo da casa. Amigo da casa. Então ele transmite aí ao humilde, meu fraterno abraço por tudo que tem feito e fará pelo nosso Grêmio. Amigo da casa. Olha só o link que o senhor me deu. Por que eu cobro mais do Grêmio? O senhor sabe que, e deve saber, deve entender, porque o senhor é gestor, né? A gente cobra mais do que pode mais, correto? Eu acho, o por nível de exemplo, exigência tem que ser melhor. eu acho que pelo segundo ano consecutivo o Grêmio colocou fora o Campeonato Brasileiro, porque tinha mais time que os outros. Tem muitas explicações. Ano passado, a conquista da Libertadores, evidentemente que tirou qualquer frustração a esse respeito, né? Bom, o Grêmio ainda tem essa oportunidade, como falei, para mim tem as mesmas chances, 25% para cada um. Embora eu ache que o Grêmio chega esgualepado fisicamente para esse confronto contra o River, né? Diante dessas dificuldades físicas e clínicas que a equipe tem. Bom, mas o senhor, ao falar que não precisa mais nada para a intenção de renovar, o senhor não está dando a entender que já está satisfeito com o ano do Grêmio? Não. Nós temos perspectiva em 2 campeonatos ainda e seria muito importante para o Grêmio, até mesmo pelo que vem pela frente, tem muitos desafios pela frente, o Grêmio fizesse um ano muito mais tranquilo o ano que vem se ganhasse um campeonato. O que eu quis dizer que, tecnicamente, nós estamos muito satisfeitos com o treinador que temos e o resultado não implicará na não renovação dele. E isso eu quis dizer. E isso, sim, é o conteúdo verdadeiro do que eu estou te passando. Sobre essa questão aí do Renato, para a gente até encerrar essa parte do Renato e para outros assuntos com o presidente, até usando o que o senhor falou em relação a que existe o desgaste natural. Mas engraçado. Para o Renato não existe desgaste. Não, é engraçado. Eu te pergunto, qual é o desgaste do Renato com a torcida? Zero. Qual é o desgaste do Renato com o elenco de jogadores? Não, eu entendo. Eu sempre digo, presidente. Não, mas nesse caso é que assim até se ultrapassa o insucesso. Qual é o desgaste do Renato com a direção? Né? Nós temos publicamente uma declaração permanente de convívio e de franqueza e de tranquilidade. Então, quando não há uma relação desgastada, nem às vezes minimamente, como é o caso do Renato com o Grêmio, em todos os aspectos, né? Tá tranquilo. Eu acho que o casamento deu certo e o Renato só não fica se não quiser. E acho que o presidente já disse isso. Conhecendo o Renato, a vontade é recíproca. Mas o Renato só vai decidindo, como sempre ele faz. Aliás, o Renato é assim, ele espera o final do ano, vai ver o que ele fez, o que ele conquistou, e aí o preço é o preço, enfim, é normal isso. Posso te dar uma intuição que eu tenho? Intuição do presidente. Se por acaso este ano nós não ganharmos nada, ou ganharmos, a vontade dele é exatamente essa vontade que ele declarou, de ficar. Muitas vezes, porque sempre fica aquela história, não, vai para o Rio, tem isso, tem o Flamengo, tem... Não. Eu tenho para mim, minha intuição, tá? Minha intuição, que o Renato neste ano tem muita vontade de permanecer no Grêmio, porque aqui consistentemente ele tem um trabalho já realizado, tem um histórico, tem uma bagagem técnica e tem condições de aperfeiçoar cada vez mais o ano que vem. Presidente, o senhor não é, embora já fez muita coisa boa, outras imagino que nem tanto, não sei, mas deve ter se arrependido. Ou muitas a fazer aí. Tal. Mas existe uma maneira de tentar dar uma vida social para o Renato, uma vida para o Renato em Porto Alegre, porque isso poderia alegrar ele mais e deixar ele mais feliz em Porto Alegre. Para quem não sabe, o Renato não pode sair em Porto Alegre. Não pode, assim, tipo... Vamos combinar. Em primeiro lugar, não sou pai dele. Por isso que eu disse, né? Segundo lugar, não sou seu irmão mais velho. Que é isso. Em terceiro lugar, rapaz, a vida dele é maior. Mas é o irmão de coração mesmo que o senhor falou. Ele é maior eleitor vacinado, faça da vida dele o que quiser. Se ele está bem assim, para mim está ótimo também. Cada um faz as suas opções de vida e eu respeito as individualidades. Eu não vou fazer nenhum gesto para dar vida social ao Renato, sinceramente. Se é o que ele não precisa... Não, ele tem uma boa vida, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se Porto Alegre fosse mais atrativa para ele em algum aspecto... Ele não vai encontrar uma cidade mais atrativa, mais receptiva. Compra o mar, faz arena na praia. Vamos lá, posso dar atenção a alguns nossos internautas? É porque muitos querem saber a respeito do Arthur. Por que o senhor disse uma coisa e fez outra? Eu não fiz outra, eu fui levado a fazer. É outra história. Mas depois de saída? Na verdade, se é uma coisa que me incomoda, que me incomodou e continua me incomodando e eu não engulo, é o que aconteceu com o Arthur. Nós firmamos uma renovação, uma venda cujo o resultado final seria entregue apenas no final do ano. E por que mudou isso? Bom.
Questões de empresário, presidente? Não, sorteio a oportunidade, porque eu Um dia eu conto a história. Tem dois aspectos a se responder. Primeiro, eu não posso dizer que ele não teve compensações financeiras por conta disso. Teve. Quanto? Agora, 3? não, cara, uma boa compensação financeira por conta disso. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: quando tu trabalha numa situação que tu pode ter sido enganado, porque uma coisa é tu fazer um negócio lá, garantir um negócio lá no começo do ano e fica mais um ano conosco. A outra coisa é tu chegar já tendo feito aquilo de caso pensado para chegar no meio do ano e criar um ambiente tal Isso que eu perguntei em que se relação torna ao intransponível, não conseguir vencer. E aí tu vai tentar levar algumas vantagens. O ambiente, para mim, tudo isso aconteceu de uma maneira... já se sabia que o resultado seria esse no meio do ano e tal, e eu me senti, de certa forma, um pouquinho Agiram de enganado. má fé. Mas o senhor... Eu me senti enganado. O Grêmio não sabia. Enganado. Não, O Grêmio não agiram sabia. de má fé com o Grêmio. Eu me senti, não vou dizer de má fé, eu me senti enganado. E é por isso, embora o Grêmio compensado financeiramente, é por isso que eu sempre digo, eu tenho isso não digerido, não resolvido, eu tenho isso como uma frustração. É a primeira vez que o senhor fala isso. Isso Não, é já muito falei- importante já para os falei torcedores do Grêmio Eu já cobram disse- o senhor. Eu já disse, não de uma maneira Não, o senhor disse, nunca disse que foi enganado. O senhor foi Não, enganado. eu estou dizendo que eu não tenho a certeza absoluta, mas eu me sinto assim, de que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu no meio do ano já estava previamente ajustado no início do ano de por parte quem? dos empresários do Barcelona, Barcelona. André De Cury, quem fez o Machado. negócio, quem fez o negócio de parte do Barcelona. De André quem fez o Cury. negócio de parte do Barcelona. É o André Cury, que é o mesmo cara que levou o Neymar, que teve muito rolo nessa negociação, e é o mesmo do Erasmo. Vamos Tem que colocar as fazer um coisas de intervalo. quem fez o negócio pelo Barcelona. Pelo Barcelona. Só Eu para tenho que fazer um intervalo. É que eu Isso. preciso esclarecer. Deixa, segura aí, deixa pra volta, te assegura a volta. Só fazer referência a alguns aqui, são muitos, pelo menos alguns. O Carlos, Otávio, o Rafael Melo, boa noite, direto de Curitiba, só as verdades em Ribeiro, só quero as verdades, o Eduardo Rubim. Opa, estamos juntos, parabéns, presidente Romildo, grande gestão, Roger. Aí é que a gente querendo saber, o presidente fala depois, quero saber se o Marco Ruben vem para o ano que vem. O Jefferson dizendo, o presidente, o time do Grêmio está veterano, tem que dar uma... né? Tem que mudar alguma coisa. Mas Estão tem, errados. quantos jogos tem aí pro ano que Eu vem? falei isso aqui no debate de segunda-feira. Tem PP, tem Tony Anderson que está sendo comprado, tem o Matheus Henrique, tem o Jean-Pierre, que é o melhor deles todos. O Marcos, parabéns, Cadu, pelo programa, hoje com o mestre Romildo, obrigado, Romildo, pela administração e pelo que tem nos dado. A Célia, esse merece respeito, presidente Romildo. O Edenilson, presidente, de respeito, só hoje ele deu 3 entrevistas, assim, O presidente está está percorrendo. Fiz uma agenda hoje. Mais um aqui, agora esse aqui, o grande presidente, o Lázaro. Tem um aqui, agora passou, não acho, dizendo que é colorado, mas respeita e admira muito o presidente. Eu acho que os grandes gestores, independente do lado, são sempre reconhecidos, e esse é o caso do presidente Romildo. Nosso 2 toques para casa, pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus. Faz a revisão, os pneus não estão legal, estão desgastados, estão ficando careca, então passe lá na Casa Pneus. Nosso dois toques também para ADD Esporte Internacional. Competência, gestão de jogadores, com patrocínios todos, é com ADD Esporte. Vamos para um rápido intervalo, voltamos seguidinha, conversando mais ainda com o presidente Romildo. Já voltamos. Então, 1h32, estamos de volta com o nosso 2 toques desta quinta-feira, hoje especial, né, com a presença do presidente Romildo, nos dando a honra e o prazer. Também com os companheiros Ribeiro Neto e João Batista Filho, JB. Você assiste pelos canais 24, 524 da NET, aí para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas. Nosso 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você adquirindo pelo site www.tubolândia.com.br. Pessoal do interior pelo site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a possibilidade também, direto da loja Alberto Mins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob, lá tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, 2 endereços. Pessoal do interior também site, pessoal de Porto Alegre, o site também, a possibilidade da loja, 2 lojas na realidade, a Benjamin Costa 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular com atendimento lá do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5.800 dentro do posto BR. Também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná,
E você sempre tem as ofertas da Multissom, sempre uma loja bem pertinho de você e que inclusive você compra e paga no crédito fácil da Multissom, que pode ser feito em 15 vezes. Então não tem como você deixar de passar nas lojas da Multissom. Olha, são muitas mensagens. Até consegui achar no meio de tantas ali, foi o que fiz questão de fazer, o Rafael Melo, que disse: sou colorado, mas respeito muito o presidente Bolzan. O Luciano, o presidente Romildo é o cara, né? E aí, olha, muito obrigado por tudo, o Anderson, presidente Romildo. É importante que faça, né? O programa está bom demais. Ribeiro JB só fera. E tu também, Cadu, juntamente com o presidente. O Valdecir, RDC TV derrubando a audiência da concorrência. Bom, que bom, né? JB, assessor do presidente. Ribeiro, jornalista de verdade. É isso, presidente? Deixa eu aproveitar. Eu só nasci na mesma cidade do que o presidente, mas já contei essa história centenas de vezes, porque ninguém nasce em Capivari, né, presidente? E aí depois mas a minha família é de Osório. Mas Capivari é uma cidade gostosíssima. Não. O prefeito Marquinhos, né? O prefeito Marcos fez um trabalho excepcional lá. E a cidade quem for, assim, que tá indo pra praia, passa lá. Ô, presidente, eu acho que a gente sintetiza, Cadu, todas as perguntas da live em uma. Diego do Flamengo, presidente. Não passa. Eu vou revelar para vocês, o Grêmio tem o Grêmio tem, em primeiro lugar, tem um plantel já definido praticamente para o ano que vem, porque nós já renovamos com quase todo mundo. Então a preparação do futebol do Grêmio não acontece. Tem jogadores chegando que vão serem mais fixados no ano que vem. Tu disseste vários, o Matheus, o PP, o Matheus Fernandes, o Vitor Bopsin, tem zagueiros chegando, tem o TT, enfim, nós estamos montando o plantel a partir também da chegada de muitos jogadores da base. Vamos comprar mais alguns. Agora o Grêmio tem pelo menos 10 jogadores para cada posição, que o Grêmio tem o seu scout, tem sua avaliação, tem o seu monitoramento, e o Grêmio trabalha exatamente para ver se vai precisar fazer alguma situação. Mas o Grêmio já tem praticamente o time definido. Mas já tem definido assim, precisando desse reforço? Sim, não. Isso na aula oportuna vai aparecer, porque talvez nem todos os jogadores fiquem conosco, mas quem ficar já está. Um centroavante, né, que dê certo, seria uma boa, né, presidente? Também, claro. Mas eu vou te dizer o seguinte, vocês não surpreendam, esses jogadores ainda vão jogar muito no Grêmio. Tanto o André quanto o Jael. É verdade que o senhor chamou o André na sua sala na metade do ano e disse: André, eu vou apostar em ti, tem até proposta por ti, mas tu precisa me dar resposta. Não, na verdade, o que eu disse para ele quando ele foi contratado? Eu disse: olha, estamos te contratando porque acreditamos muito em ti. Não, mas eu fiquei sabendo na metade do ano agora. Não. Isso não aconteceu. Isso foi só no momento da contratação que nós dissemos por que contratamos ele. Agora, depois, nesse fato não aconteceu. Porque eu te disse isso, quis valorizar um passe. Não foi nada. Aliás, isso acontece muito. Eu tenho dito assim para os meus, para nossa, né? Até para os que não gostam de mim. Até para quem não gosta de mim, não tem problema nenhum. Eu sei. Tem um que está dizendo aqui que deixa eu acabei de dizer. Jonathan, presidente, não perde tempo aí, coisa do Ribeiro Neto forçando a barra para tentar extrair alguma coisa que possa gerar crise. Não tem problema, não tem essa pretensão, não tem esse tamanho, né? Eu sou apenas, eu tenho assim uma noção e uso o meu conhecimento e a minha experiência para alguma coisa dessa vida. Né? Então eu sou jornalista esportivo. Experiência, né? Pô, são 32 anos. Tu perdeu os cabelos já. É verdade. Não há nenhuma referência ao senhor presidente. Presidente, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Processo genético. Esse é o problema, né? O senhor sabe que, eu até falava do intervalo, tudo bem que o brasileiro vai ser Palmeiras Inter Flamengo, acho que está bem claro isso aí. Mas o senhor sabe que o seu ano é um no G4 e completamente o outro no G6, né? Tenho certeza. E como é que vai fazer? Porque agora é tudo Libertadores. Não, e agora? Seja o que Deus quiser, mas eu vou dizer o seguinte, faz muita diferença. Até em cima, o que eu diz o Diogo aqui, presidente, só nos resta a Libertadores agora. O brasileiro já foi. Eu acho que o brasileiro está difícil, não é impossível, mas vamos combinar. Se tornou uma situação que tem que conjugar muito a favor. Acho fundamental o Grêmio pontuar nessas duas próximas partidas, de modo que possa disputar com tranquilidade o G4. Acho que por aí. E sei que faz muita diferença, e todo mundo lá no Grêmio sabe que faz muita diferença. E o resultado fora da curva aqui foi ter empatado com o Bahia. Esse empate com o Bahia foi terrível para efeitos, porque se nós tivéssemos empatado com o Bahia do Bahia, nós saímos em quarto. Isso. Entendeu? E mesmo assim, acho que a gente tem condições, sim, administrando bem essas coisas que vem pela frente aí, de ficar entre os quatro. Hoje está disputando com São Paulo, na verdade. Sim, não. Hoje o nosso campeonato é o quarto lugar.
Não, a importância... recuperar o quarto lugar e depois ver onde podemos avançar. A importância, então, é bater na madeira, né? Mas caso o Grêmio não chegue ao título da Libertadores, ou chega aí a necessidade de uma vaga pela Libertadores. A vaga vai ter, mas é que não, vaga direta, porque se sabe que é complicado. Tem duas pré-Libertadores. Pela repescagem, início de temporada e início de ano. Não tenha dúvida, faz muita diferença. É fundamental que o Grêmio fique entre os 4, caso não obtenha o campeonato. Agora, ficar entre os 4 é fundamental, é estratégico, é importante, não tem nem discussão sobre isso. O senhor acha que há conspiração para os argentinos aí? Olha, tipo assim... O senhor viu, foi na reunião lá. Há um esforço enorme da Conmebol em tornar tudo tão transparente e tornar tudo tão ajustado e organizar melhor as coisas, e eles estão dando uma dimensão para essa semifinal fantástica, porque na verdade eles têm 4 grandes clubes que foram campeões e tudo mais, então eles estão aproveitando muito isso para transformar isso não apenas em valores esportivos, mas também de valores do futebol. Sim. Criar uma condição para isso. Eu também quero te dizer que disse a eles o seguinte, olha, tá tudo bacana, estamos dentro, agora só não vem o árbitro errar violentamente aqui, que tudo que vocês fizeram estragou tudo. E esse conhece Peroni? Eu tenho informações sobre ele, já vi a... É preocupante. Não, ele não É preocupante. Ninguém vence em casa com ele. É preocupante. Ninguém vence fora de casa com ele. São 14 partidas já que ele não sabe o que é o visitante vencer. Por um lado que foi bom até essa decisão, e eu acho que até normal, lógica, né? Ou seja, dos argentinos não optarem de um lado, nem os brasileiros optarem do outro. Regulamentarmente nem até pode. porque tem clubes Ô, envolvidos. presidente, a gente já sabe algumas coisas, detalhes dessa reunião. Como, por exemplo, se especulou que o River ia botar $200 o preço do ingresso lá. E aí se fixou em 65, dá R$250. É um preço caro, mas ok, tem que pagar. Mas não foi isso. E uma outra situação, que vocês também acertaram a mudança de horário para 9h45, que é melhor para todo mundo, haja visto essa situação. O que mais vocês conversaram lá, presidente? Bom, primeiro as duas situações. Grêmio e River se acertaram nos valores. $65. Não, $50. Porque, na verdade, o Boca e o Palmeiras já tinham se acertado em 65, então fixou-se o limite de 65. Mas o Grêmio e o River respeitaram aquilo que já tinha acordado entre eles. 50. Nós 4.000 aqui, eles 4.000, nós 4.000 lá e eles 4.000 aqui. E o Boca e o Palmeiras menos. Mas é uma situação de capacidade de estádio. Cada um. Segunda situação, eu perguntei ao presidente do River se efetivamente havia mudança de horário e gostaria que tivesse mudança de horário, porque na verdade a torcida fica muito melhor acomodada e melhor também ajustado os horários, mas ele não soube me dizer e disse que haviam muitas dificuldades na Argentina, em Buenos Aires, em função de vários eventos, não apenas de jogos, mas vários eventos que aconteciam na cidade. Aí eu só fiz a seguinte colocação: se mudar lá, Muda aqui. muda aqui. É isso que eu peço à Conmebol, porque a Conmebol também não tinha essa posição ainda. E teve no dia seguinte. Não foi isso. Nada mais do que isso. No restante foi muita situação, muita explicação sobre o VAR, muita explicação sobre a arbitragem, como seriam os critérios de escolha dos árbitros, como seria a questão da segurança, da logística, da estruturação da partida, o que compete aos clubes, o que compete aos países, o que compete à Conmebol. E principalmente estiveram lá 2 embaixadores, o embaixador brasileiro na Argentina e o embaixador argentino no Brasil. E aí isso até, de certa forma, nos antecipou, porque nós fizemos, na vez passada contra o Lanús, nós fizemos uma visita à embaixada argentina, à embaixada brasileira na Argentina, e lá recebemos vários apoios. E eles agora se colocaram nisso do ponto de vista institucional, quer dizer, a Conmebol ajustou. Isso aí foi, isso é muito bom. O senhor conseguiu um voo fretado para quem for para o Mundial? Não, o que aconteceu lá foi o seguinte: eu fiz essa demanda na janta de noite com os presidentes e coloquei exatamente isso. Olha, nós tivemos muitos problemas no ano passado, tivemos que ir em 2 voos. Um via Frankfurt, outro via Londres. Isso nos causou muitos transtornos. Então, o que a gente pede aqui? Quem paga é a FIFA, né? Não, essa passagem. Sim, a FIFA paga. O que a gente pediu para que a Conmebol tivesse agilidade, independente de quem ganhasse? Quer dizer, que ela agilizasse um voo que pudesse ser para quem ganhasse e que eles pudessem fazer disso um voo chato, então, reservar um voo para que o clube pudesse pagar e que também aqueles que vão no voo pudesse também se utilizar do voo. Então foi isso que nós combinamos lá, nada mais do que isso, e a Conmebol ficou de ajustar. O senhor sabe, né, que é incrível, mas esse Mundial está mais crível de se ganhar do que o do ano passado. Não, com a crise do Real Madrid. Está mais parelho, está mais possível, presidente. Está mais possível. Eu acho que o clube sul-americano que for lá dessa vez, qualquer um dos 4 tem chance de ganhar. Vai ganhar. Presidente, para o senhor ver como eu não sou corporativo, tá? Eu não sou, eu não tenho. Para mim, eu digo que eu falo, claro que eu falo, eu não tenho a pretensão de dizer a verdade dos outros, né? São as minhas verdades, óbvio, né?
Mas assim, Não, são as verdades o da JB bola. também falou, porque saiu uma informação a respeito do que o Barcelona estaria sondando o Jeromel. Aí eu falei, bom, olha, eu perdi já bastante cabelo para não saber que isso aí é o seguinte. Vou fazer a figura para vocês e o presidente só disse sim ou não, tá? Chega um empresário de determinado jogador, quer valorizar o passe do atleta. Aí ele liga para um bruxo da imprensa e diz assim, ó, olha, meu bruxo, fiquei sabendo Do mundo deportivo da que o Espanha. fulano de tal está sendo sondado por pá. Para que essa informação ganhe uma proporção e chegue aos ouvidos do dirigente do clube, né? Tu imagina, o Kahneman já foi valorizado, né? Teve a proposta da Itália. Pô, e o Jeromel, né? Mas ele só perde Presidente, por Luan em salário. qual é a verdade? Não, nós não recebemos absolutamente nada. Nós já temos uma conversa com o Jeromel bem adiantada e ele sabe os parâmetros. Então, Mas se é inerente a situação... vamos entra aqui e sai aqui. Mas Agora, isso é inerente. Quem ganha, quem agora, chega às conquistas, os jogadores são valorizados. Isso é natural. Agora, só quero dizer uma coisa também. Que tipo de colega de vocês bota isso no ar? Não sei, isso acontece toda hora, presidente. Pois é, então tem que dizer. Toda hora. Tem que dizer. Peraí. Deixa eu... Peraí, Peraí, eu eu tenho que defender. tenho que chamar a redação, Mas foi né? tu que botou? Não, calma. Eu tenho que defender a reportagem. Tu que é assessor do presidente, foi dito aqui. Eu tenho que responder porque tá lá no meu blog, jbfilhoreporter.com.br. Um jornalista do site Mundo Deportivo da Espanha diz que o Barcelona está atrás de mais um zagueiro para compor elenco. Sim. Nesta reportagem, ele linkou, ele diz que o Ivanovic do Chelsea, que esse Chelsea que está no Zenit, é o principal alvo do Barça, e este jornalista, por conta dele, listou jogadores que poderiam Então ser não é notícia, é opinião. para o Isso eu Barcelona. posso. Olha, eu acho que o Grêmio tinha que contratar o Mina. O Mina, presidente, eu acho. Repercute isso aí, tu tá careca de saber que existe a Careca repercussão. ele A repercussão, Cadu, dizendo, olha, o Jeromel tem tão bom nome que um jornalista do Mundo Deportivo da Espanha dizendo que ele seria bom. Tu falou em linkar, eu tenho que linkar com a redação. Mas antes eu quero fazer referência também, tem muitos aí, nos assistindo aí, os conselheiros do Grêmio, tá aqui o Raul Rocha, que foi até oponente do presidente pela disputa da presidência do Grêmio. Até o Mário Sérgio Martins mandando um abraço. Mário Sérgio Martins, o conselheiro colorado, ex-vice-presidente, presidente do conselho, mandar um abraço ao presidente, Carlos Josias, quem mais que estava aqui, César Pacheco, bom, Tá ilustre a tua audiência. qualificado. O meu Face bugou aqui, não deu. Bom, mas logo após o nosso Dois Toques vem sempre o Jornal da RDC. E a Fabiane Flores está exatamente lá na nossa redação para nos trazer as manchetes que teremos no nosso Jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Oi, Cadu, muito boa noite a todos que nos acompanham. Então, como vocês aí estão falando justamente sobre futebol, eu vou trazer agora para vocês uma notícia que a gente vai mostrar hoje no Jornal da RDC relacionado a esse assunto. É que a Polícia Civil está investigando um homem que estava se passando por empresário de jogadores famosos da dupla Grenal. Ele falsificava documentos para negociar com jogadores, com dirigentes de clubes europeus. Já adianto que a matéria está bem interessante, você aí de casa não pode perder. Mas é claro que a gente vai falar também sobre hoje, que é o Dia do Médico, sobre a Feira do Livro, política, previsão do tempo e muito mais. Então não perca o Jornal da RDC, que começa às 10 horas da noite aqui na RDC TV. Cadu? Ok, Fabiana, então na sequência vem o Jornal da RDC e logo após o Cruzando as Conversas. Mas é imperdível essa matéria que a Fabiana chamou, é presidente. Posso dar uma manchete? O cara tentou negociar o Luan com o Everton da Inglaterra e o Leandro Damião com o time do mundo árabe. E estava tentando. Bom, certamente essa matéria vai mostrar quem é. Vai mostrar todos os detalhes. Vai mostrar quem é, né? Não, a polícia não. A polícia buscou ele, foi na casa, fez a apreensão, pediu a prisão preventiva dele, mas a justiça não aceitou. Mas tem que saber, imagina se bate lá na arena, se bate no Beira-Rio lá. Bom, nossos dois toques, eu tenho que fazer o intervalo. Nossos dois toques para a Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, né? Inclusive você que é cliente do Banrisul tem que ter o aplicativo do Banrisul. Baixe o aplicativo do Banrisul, né? Se não tem, clique e simplifique. Abra a conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade passando no Zafari. Nossos dois toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos em seguidinha
para o último bloco do nosso Dois Toques desta quinta-feira com o presidente Romildo. Já voltamos. Às 21h51, estamos de volta com o nosso Dois Toques esta quinta-feira, hoje com a presença do presidente Romildo e os companheiros As Verdades da Bola, Ribeiro Neto e JB João Batista Filho. Você nos assiste pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Nosso Dois Toques para a Village, serviço contábil, é só você acessar o site e se tornar um cliente da Village. Também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial Pilar do São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro já no próximo ano, inclusive reformulando todo o seu gramado sintético para a próxima temporada. E também para a Micropigmentação Priscila Santarém, um espaço de beleza facial com diversos procedimentos. Você manda aí um recado, confere, marca uma hora para algum procedimento pelo número, utilizando o WhatsApp, o 999-66-1410, 999-66-1410. E você confere as fotos também pelo Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Eu acho que isso aqui é interessante, presidente. Isso aqui eu acho aqui, ó. Fala, Cadu, manda um abraço pro presidente Romildo. Gostaria muito de tirar uma foto com este mito, Bruno de Novo. Como é que eu faço? Como é que ele faz, presidente? Se ele vai aos jogos, depois tu dá o meu telefone para ele, e a gente combina, sem nenhum problema. Pode ser na arena, pode ser em algum lugar aí, não tem problema nenhum. Pô, que legal. Que legal. Ou se for na Praça das Carretas, em Osório, se for comer um pastel na feira todo sábado de manhã. De manhã. Sábado de manhã. Sábado de manhã na feira. Presidente, agora eu tenho no programa do meio-dia, eu uso, vem cá, é a Câmara da Verdade. Câmara da Verdade. Só para te avisar, nós temos 3 minutos de programa. E a Câmara da Verdade é o seguinte, simples objetivo. O senhor acha que o Internacional tem chance de ser campeão brasileiro? E se os tem, é porque o campeonato está liberado por baixo? Porra, mas tu quer que eu fale e faça juízo de valor do meu arquirrival, do meu co-irmão? A sua relação com o presidente Marcelo é extraordinária. Por isso que eu não devo fazer esse tipo de comentário, porque pode ser mal interpretado, entendeu? Se eu disser que, vou dizer que é amizade com o Marcelo. Se eu disser que não, vou dizer que é gremismo. O que eu vou te dizer? O Internacional está disputando. Eu acho que a disputa com o Palmeiras é duríssima. Mas o Internacional está disputando, tá. Entendeu? Para mim, é isso que está acontecendo. A Cassiana, gerente, pergunte ao presidente se existe alguma conspiração para final ser River e Boca. Não percebi isso. Achei muito tranquilo o ambiente lá e vou te dizer assim, eu não vejo nenhum sinal nesse sentido. Presidente, o senhor tem 4 jogadores para renovar. O Jael já começou a negociação, pelo que o empresário falou, o Léo Moura, o Cícero e o Douglas. Renova com todo mundo? Não, todos esses jogadores serão procurados no momento oportuno, todos esses jogadores terão... E tomara que termine muito bem o ano para que tudo facilite. Presidente, a sua idolatria é muito grande. Eu tenho uma das questões também aqui, eu passei e acabei perdendo. Eu não vou achar mais quem é que pergunta isso, né? Mas existe alguma possibilidade, presidente, mudança de estatuto para que o senhor... E aqui ele pediu até, né? Ele não está nem perguntando, ele pediu, né? Para que o senhor continue mais um mandato à frente do Grêmio. A mudança de estatuto eu não patrocino, não desejo, não peço, não quero e nem deve acontecer para uma situação dessas. Acho que não é cabível. A regra é a regra. O que tem aí é uma interpretação de que um mandato de 3 anos, e é o primeiro, poderia ser repetido porque é uma situação inovatória, então o prazo de reeleição poderia contar a partir de agora. Mesmo assim, eu não compactuo com esse tipo de situação. Cumpri 2 mandatos, o Grêmio permite uma reeleição, eu já cumpri ambas, já cumpri a reeleição e eu acho que o assunto deve ficar por aí. E a partir do ano que vem vamos trabalhar o processo. Mas o senhor pode ser vice de futebol um dia, por exemplo? Tem desejo? Ser vice de futebol, trabalhar em outra área. Eu sou gremista, pode me botar lá na portaria que eu tô junto. Não, mas aqui vice de futebol tem aquela situação. Aí o senhor vai poder dizer, não, eu quero esse jogador, eu quero aquele, me dá esse aqui, vamos contratar. Eu vou fazer como eu quero que façam comigo. Não me peitem porque o que eu posso fazer é isso e não adianta que a gente não vai fazer nada fora da casinha. O que a casinha permitir, a gente faz. E eu vou ser sensível a isso, tenho mais experiência. Para encerrar aqui, presidente, eu recebi pelo meu WhatsApp particular até, ele disse, nada a ver com política, né? Ele só diz assim, mande um abraço, presidente Romildo, estamos assistindo lá em Brasília, o ministro Marum, está chegando a hora de nos encontrarmos no TAP. Sim, não tenha dúvida, né? O bom lá em Osório também tem a Chica, lá é ótimo. Estamos assistindo em Brasília, né? Pelo YouTube. Tá bom. Bom, ponto final.
Como sempre, saímos daqui, né? Vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria, mais Praia do Grande Sul, referência nacional. Hoje é quinta, terça, quarta e quinta, aos domingos, as promoções do Barranquinho. É o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição. Na Avenida Ipiranga 8113, lá tem Kia e tem Lifan, você escolhe a marca, tá super bem em qualquer uma delas. E a nova revenda na Avenida Ceará 370, lá só aqui. Agora, uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, quer saber de estacionamento, vai de teletaxi, peça pelo número 32 26 19 19. Olha, 24 horas à sua disposição. E a segurança, né, que você tem, quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de táxi aéreo. Peço desculpas aqui, é o grande número de pessoas que fizeram, então é impossível, né? Mas trouxemos aqui o presidente que nos honrou muito, desejando, agradecendo o presidente. Obrigado. E sucesso aí que o Grêmio, eu já disse, eu quero 2 tetras, presidente. Eu quero o tetra colorado brasileiro e o tetra da Libertadores. Vai encerrar o ano de maneira maravilhosa. Do futebol gaúcho. Que maravilha. Serve, presidente? Serve? Ótimo. Olha aí, viu? Mas eu tenho que ser primeiro depois deles. Verdade da bola. JB, na sequência aí vem o nosso Jornal da RDC, com essa matéria que a Fabiane chamou, né? Se achando, se fazendo de empresário para negociar o Luan e o Damião, né? Isso aí. Imperdível, né? E na sequência vem o nosso Cruzando as Conversas. Continue aqui com a nossa programação, nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.